Olá, sejam bem-vindos. Sou Rodrigo Leite, esse é o meu primeiro podcast. Sou CEO da Direciona Assessoria Contábil. Nesse primeiro podcast, eu quis trazer a pessoa que é responsável pelo meu sucesso. Mulher, pedagoga, mãe de 4 filhos, casada comigo há 20 anos. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui e tô aqui tensa. Vamos ver o que acontece. Não, tudo vai ser bem tranquilo. Queria que você contasse um pouquinho da sua relação, sua com os seus pais. A minha relação com os meus pais sempre foi assim muito boa, tranquila. Sou eu e mais um irmão. Eu sou a mais velha, então eu sou natural de São Paulo, fui criada em São Paulo. E a gente sempre teve, assim, muito contato com família, né, então, a família, parente, tio, sempre foi tudo muito avô, vó, tudo muito junto, muito presente. Minha mãe e meu pai sempre carinhosos, rígida também, principalmente minha mãe. Então, acho que a relação, sempre foi essa, de amor, carinho, às vezes exigente, mas, a família sempre foi muito presente na minha vida. E como foi sua adolescência até você chegar aí na questão adulta? Como foi seu trabalho, sua trajetória? O que foi de legal que aconteceu nesse tempo? A minha adolescência tiveram altos e baixos, né, assim, acho que todo mundo teve na vida, né. Mas assim, eu sempre fui, inserida muito numa vida religiosa, minha mãe e meu pai sempre frequentaram a igreja, e eu passei até a minha pré-adolescência morando em São Paulo. Depois nós viemos para Campinas, e morávamos em Campinas, e aí nessa vinda para cá que a gente eu estava perdida, né, assim, ali morava em São Paulo, vem para o interior, sem saber o que esperar. E aí eu conheci, assim, a Toca de Assis, conheci pessoas do meio religioso e fui me inserindo nisso também. Então, na minha adolescência, comecei faculdade, parei, depois já indo para a vida adulta, e nisso eu quis, morar numa comunidade de vida, né. Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, tive meus momentos descabeçada aí na vida, mas de um modo geral acho que era uma boa filha. E e aí fui morar numa comunidade de vida, isso já na minha vida adulta, né, e fiquei 2 anos morando nessa comunidade. Acho melhor parar por aqui. E a questão da busca da comunidade foi uma questão sua da religiosidade. É, sim, eu já estava assim, tive o tempo que sim, que eu tinha amigos que não valiam nada, que bebia muito, já fumei, mas assim, teve uma época daí que eu tive um amadurecimento maior, que eu quis sim, viver essa experiência religiosa, não de celibatária, de ser freira, nada disso, mas de buscar, de conhecer e de querer algo mais, assim, como a gente fala, né, buscar a santidade, né. E eu, me identifiquei muito, porque lá a gente trabalhava era evangelizar através dos meios de comunicação, né, que é a Canção Nova, então lá a evangelização é através de rádio, TV, internet, e aí quando eu cheguei, comecei trabalhando, fazia algumas coisas na TV também, e depois eu tinha um programa na rádio da Canção Nova e também era produtora, de programa. Então, eu acho que é isso, eu quis conhecer e descobrir, e foi muito boa a experiência. Mas o que te fez tão madura? Porque quando eu conheci você nessa época, no primeiro contato que a gente teve, você já tinha uma maturidade muito além da sua idade. Então, você era já uma mulher pronta com 21, 22 anos, mas sua cabeça já era de uma mulher de 35 anos. O que te fez essa maturidade tão cedo? Eu acho que,
a minha mãe, o meu pai, mas principalmente a minha mãe, sempre foi muito rígida, né, e aí isso até ontem estava conversando com um dos meus filhos, desde de pequeno eu sempre tive muita responsabilidade, então assim, com 5 anos eu já ia na secretaria pagar o boleto da escola, eu ia com dinheiro na mão. Então assim, desde pequena eu já tinha muita responsabilidade. Eu limpava a casa, eu lavava banheiro, já tinha, assim, sei lá, uns 10 anos, já cozinhava. Então, assim, a minha mãe, a experiência que ela teve na adolescência dela era de timidez, era, assim, de retração, e aí ela não queria que eu vivesse isso sempre foi o que ela me disse, né. E aí, por conta disso, eu acho que ela me lançava muito e colocava muita expectativa, né. Tinha horas que era difícil, porque era uma cobrança, mas, assim, isso também gerou, essa maturidade, né. Então, assim, eu sempre soube o que eu queria, eu sempre soube o que eu não queria, eu sempre soube que tipo de relacionamento eu queria, o tipo que eu não queria. Então acho que eu sempre tive muita clareza, mas eu acho que isso é por conta dessa situação, de ter responsabilidade desde nova, e até que eu estava dizendo ontem, eu estava falando isso com meu filho, eu falei: "Olha, a gente precisa ter responsabilidades, né, em casa, a família ela é como um ecossistema, todos têm que ter uma função. Não tem como eu ter uma casa sem um membro não ter função, todos moram nela. Então eu também tento trazer isso para os meus filhos. Hoje a gente tem uma realidade diferente da que eu vivia, mas eu também tento trazer isso para eles. E como foi ali, quando você morava na comunidade, foi quando eu te conheci, né? Isso. Que eu fui viajar para lá com sua mãe, e aí você conheceu o crianção aqui, né? Então, você já era muito evoluída para a sua idade, mas eu ainda, apesar de ter ali meus 19, 20 anos, eu tinha uma idade mental de 12. Como foi agora o seu olhar de quando me conheceu? A gente conversa muito que eu sempre conto a história, mas agora eu quero a história pelos seus olhos. Como foi para você tudo isso? É, assim, sim, tinha maturidade, mas lógico que eu também estava em processo de aprendizado, né. E aí só que eu sempre fui muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de conversas inteligentes, sempre fui de estudar, de conhecer coisas novas, gosto de novidade. Então, quando eu conheci o Rodrigo, ele estava de calça de moletom, eu não lembro tudo exatamente, mas eu lembro que ele estava muito relaxado, desleixado, May Rider, né? de meia, de sandália ou chinelo, não lembro, mas era muito horroroso. E aí até uma pessoa brincou comigo, que estava lá, e falou assim: "Ai, por que você não namora ele?" Aí eu olhei e falei: "Você tá doida, namora você". Então, assim, a primeira impressão não foi boa. E como foi esse processo da saída? Como você me conheceu? Como você se abriu ao relacionamento? Como foi tudo isso? Na verdade, naquela época, né, e ainda mais quando a gente se conheceu, eu não estava, assim, pensando e nem pensava de sair e conhecer alguém, porque quando você mora na comunidade, você namora, quem está lá dentro, né. Porque não tem como você namorar alguém de fora e essa pessoa não tá lá dentro, né, você não pode ficar saindo. Pelo menos na minha época era assim. Então, eu não pensava nisso, de me relacionar com alguém de fora. Mas nessa época também eu trabalhava bastante, eu estudava, eu fazia radialismo, e assim, eu estava muito cansada e eu já vinha questionando muitas coisas dentro de mim. Então, depois disso, dessa questionamento, e aí a gente começou a conversar e se dar bem, e aí depois disso então é que eu quis, ter um relacionamento, né, com você, mas, foi um processo dentro de mim, porque lá dentro eu morava com muitas pessoas, né. E aí quando você sai,
tudo que você tá lá é muito intenso, né, você fica meio que dentro de uma bolha, então é tudo muito intenso. E aí quando você sai, você se vê meio perdido, meio sozinho. Então é uma situação que dá medo, apesar de você ter algumas certezas, dá medo. E a sua chegada, porque eu lembro que quando você voltou para casa, sua mãe ficou extremamente feliz, ela fez faixa, colocou bexiga. E como foi esse impacto do retorno para casa? Sair da comunidade e voltar para casa. É, nem eu lembrava das faixas e da bexiga, mas assim, eh é um alívio, assim, de você falar assim, conseguir tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil, né, e que eu vi, assim, também muitas pessoas com dúvida, mas não tinham coragem de dar esse passo. Então, assim, nesse sentido, é uma vitória, porque, né, me arrisquei novamente, me arrisquei entrando, me arrisquei saindo, né. Mas também é uma coisa nova, né, então, assim, no começo, foi bom viver, mas eu fiquei um pouquinho deprimida também, porque eu me sentia um pouco sozinha, porque eu tinha muitos amigos lá e quando você sai, você se vê sozinha, né. Mas aí eu também tinha um novo amor, né, então, isso me ajudou muito. E eu acho que é importante você frisar, acho que duas coisas aí, né? A questão que você, dentro ali da comunidade, a gente tem que escolher uma vocação, né? Você nunca duvidou da sua vocação. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você falava muito certeiro, minha vocação é matrimônio. Eu sou vocacionada a me casar. E também da diferença entre se apaixonar e amar. Acho que é muito importante para as pessoas ouvirem, porque acho que você tem muita força para explicar essas coisas. É, eu sempre falei assim pro Rodrigo e pra qualquer pessoa, né, que eu sempre tive muita certeza que eu queria casar e ter filhos, né. Sempre soube que eu queria ter 3 filhos, minha certeza era essa. E também tive sempre muito claro, eu acho que isso eu trouxe da minha família, né, dos meus pais que graças a Deus têm um ótimo relacionamento, mas também de formações dentro da comunidade, que o amor, ele não é um sentimento, né, às vezes, né, a gente acha que tá dentro de uma relação e tudo é cor-de-rosa, é lindo, é fofo, é maravilhoso, e nem sempre é isso, isso aí é paixão, né, quando você é adolescente ou até mesmo quando você é adulto e tá numa nova relação, aquele frio na barriga, isso tudo é maravilhoso, né, e eu acho que faz parte do processo. Mas o amor é muito mais do que isso, né, ele eu falo, né, para o Rodrigo e sempre falei e falo também para os meninos, o amor é decisão. Então, assim, eu me decido a amar, né, eu me decido a estar nesse relacionamento. Eu tenho certeza que muitas vezes no nosso casamento o Rodrigo pensou em desistir e eu também, mas, eu tenho um compromisso com ele, com Deus, né, a gente tem, esse o nosso matrimônio. Então, assim, eu me decido a amar, e para eu me decidir a amar, eu tenho também que ser melhor, porque se eu fico só dentro de um relacionamento de cobrança, eu só enxergo o defeito no outro, todos nós temos defeitos, né. E, nossa, é legal as pessoas te conhecerem melhor, né? Porque elas vão encontrando da onde vem a minha formação, minha fortaleza, como eu fui me moldando a sua inteligência, porque sempre falei que você é muito inteligente. Mas agora vamos começar a dar um pouquinho de risada, né? Hum, Deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Eu lembro que quando a gente se decidiu casar, né? A gente namorou, noivou e casou em 6 6, 7 meses. meses. 6 meses. E você era uma mulher que tinha saído de uma comunidade de vida, e o seu vestido de casamento que você escolheu foi um vestido tomara que caia. E você sempre foi muito preocupada, desde que eu conheço você, né? Em se maquiar, estar de salto, estar cheirosa, cabelo sempre arrumado, independente de onde você vai. Você vai comprar um pão, você tem que ir arrumada. Se você vai levar as crianças na escola, você tem que estar arrumada. Da onde saiu essa preocupação tão grande com estar bem, se sentir feminina, mulher e empoderada, né? Que você gosta dessa palavra. É, empoderada, mas é uma empoderada diferente, né. Eh
Eu sempre, eu acho que isso vem lá já da infância, né. A minha avó, materna, que foi com quem eu tive, assim, mais contato, ela sempre foi de se arrumar muito, de se maquiar, mesmo diante da simplicidade, sempre se cuidou, vaidosa. E minha mãe também, hoje ela não é muito, mas, assim, já foi muito vaidosa. E, teve alguns momentos que eu acho que não tive tão arrumada, sabe, mas assim, a gente fez uma escolha de eu ficar em casa criando os filhos, né. Deus, graças a Ele, né, proporcionou isso na nossa vida. Tivemos muitas dificuldades, mas tive essa possibilidade. Então, eu não saio para trabalhar. Mas o meu trabalho é dentro da minha casa. Não tem como eu passar o dia de legging, de camiseta velha, eu nem me sentiria bem, isso não diz nem de mim, né, não faz parte. Então eu acho, assim, que quando a gente está bem, quando a gente se sente bem, e eu não preciso estar magro ou gordo para me sentir bem, eu tenho que estar bem comigo. Então, assim, eu ponho para fora aquilo que está bom aqui dentro, né. Então para mim é normal estar sempre arrumada, eu gosto de estar sempre arrumada, eu gosto de estar arrumada para mim, em primeiro lugar é para mim. Depois eu gosto de estar arrumada para o meu marido, para os meus filhos, eu gosto de passar essa presença, né, eu sou uma mãe brava, uma esposa brava também, mas Virei o olho, hein, gente. mas também, eu acho que é importante passar essa feminilidade, né. Eu tenho uma filha também, e eu tenho 3 meninos, então quer dizer, é importante também para ela se identificar com isso. E como eu não trabalho, então eu teve um dia da minha vida que eu falei: "Não, eu vou começar a me arrumar", porque assim, é bonito quando a gente vê uma mulher arrumada, um homem arrumado. Então eu falei: "Não é possível, o meu marido vai chegar, vai me ver sempre feia ou desarrumada, nem é feia, desarrumada, eu tenho que dar o meu melhor, né, para o outro, para mim, em primeiro lugar, e para o outro". Isso é importante. As pessoas, engasguei aqui. As pessoas muitas vezes acham que o casamento não é esse cuidado, né? E você sempre demonstra isso. Como a gente tem que estar se cuidando para o outro. Isso independe do peso que a gente está, se a gente está um pouquinho mais gordo ou muito magro. Você nunca olhou isso. Você nunca deixou de se arrumar, mesmo estando acima do peso ou abaixo do peso. Como que é para desbloquear isso na cabeça e falar, não, eu vou passar por cima disso, não é porque eu estou acima ou abaixo do peso que eu não tenho que me arrumar. Eu acho que essa questão de se arrumar, em primeiro lugar, é para você, né. Eu escolho, eu posso estar, acima do peso ou no meu peso. Hoje eu não estou no meu peso, né, mas também já tive muito acima disso. Mas eu escolho, eu vou estar, mais gordinha e vou estar feia ou mal arrumada ou vou estar bem arrumada, né. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. Esses dias eu estava brava numa situação que aconteceu, e aí a gente ia sair para almoçar com o casal, e a pessoa falou assim para mim: "E aí, você ainda vai querer almoçar? Você está com ranço?" Eu falei: "Eu tô com ranço, mas eu vou querer, comer bem e ficar com ranço, eu escolho comer bem nesse dia. Eu vou ficar com ranço, mas eu vou escolher comer bem". Então eu acho que é isso, né, eu escolho estar bem, eu escolho estar bem vestida, faz bem para mim, para minha autoestima. Quando, né, eu acho assim, quando a gente está acima do peso, em algum momento isso não incomoda, por exemplo, mas em determinados momentos isso vai te incomodar. E aí você pode escolher: eu vou estar bem arrumado ou mal arrumado, né. Isso vai elevar a minha estima, é para mim como pessoa, não é o que o outro pensa, né. E eu acho, assim, que é importante dizer que muitas vezes não é sobre também, eu tenho roupas caras, hoje, graças a Deus, a gente está numa situação melhor, mas já tivemos também muito, muito diferente disso. E eu acho que é você fazer com o que você tem, né,
Então, assim, eu não vou sair de chinelo de dedo é para ficar em casa, para ir na praia, né. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso. Ah, eu posso pôr um brinco, eu posso pôr um cinto, né, eu é o que eu tenho, mas é eu fazer o melhor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ali quando a gente casa, você tinha diversos sonhos ali na sua cabeça, né? E eu acho que veio o primeiro teste de fé, né? Obviamente você deve ter tido outros antes da gente se casar, mas eu acho que o primeiro teste foi ali no casamento, quando você não se viu na possibilidade de não ser mãe. Como foi isso para você andar em vários consultórios e os médicos te decretarem, né? Olha, Fabiana, você não vai ser mãe. Como foi isso para você, sua relação primeiro com Deus? Como foi isso da sua fé? É, eu acho assim que em primeiro lugar é falar também sobre isso da fé, né. Então assim, eu sempre, me relacionei com Deus. Em alguns momentos, da minha vida, eu já peguei um terço e rezei o rosário, rezava o rosário, ia na missa todo dia. Eu já tive várias fases, né. Mas, eu também entendi que a fé não é que eu vou deixar de fazer as coisas, vou deixar de ir numa missa que para mim é um preceito, é importante, né, dentro daquilo que eu acredito, e vou rezar, mas eu acho que é um relacionamento, né, e eu tinha muito claro esse relacionamento com Deus já nessa época, né, já tinha, assim, atingido uma maturidade ali, uma certa maturidade. Então, quando eu recebi o diagnóstico mais de uma vez, né, no fim eu andava com uma pastona enorme, cheia de exame, que eu não poderia ser mãe, eu sofri muito, eu chorei, né, aí você fica naquele processo esperando todo mês uma gravidez e fazendo teste e olhando, né, é terrível. Mas, eu lembro que eu sentei e falei para Deus, eu falei: "Você não vai soltar a minha mão, porque a única certeza que eu tenho na vida é que eu quero ser mãe, e eu quero gerar, eu não quero adotar. Eu posso adotar? Eu posso adotar, mas eu queria, poder gerar a vida, né". Então eu falei para Deus: "Você não vai me abandonar, eu sempre cuidei das suas coisas, então agora eu quero que você cuide de mim", né. E aí foi que as coisas foram acontecendo na nossa história. E aí a gente teve o primeiro aborto, né? Que foram gêmeos. Isso. E foi um momento, eu lembro, o lado de cá, né? Foi muito difícil porque você quase morreu Sim. naquela cirurgia, né? Que perdeu o primeiro ali na trompa, a gente não sabia que existia um segundo. O primeiro foi no útero, né. Isso, mas não sabia que É, exatamente. Primeiro é. foi no útero que perdeu e a gente não sabia que ficou um na trompa. E isso acabou agravando muito sua saúde. Chegou um tempo, graças a Deus, um médico, doutor Sérgio, né? É, Doutor Sérgio, que abdicou da agenda dele ali, fala: não, vai com a Fabiana para o hospital, que eu vou atender lá. E eu lembro que ele virou para mim, pegou nas minhas duas mãos e falou: você acredita em Deus, filho? Porque a chance dela de sobreviver é praticamente nula. E você ficou 7 horas, 8 horas na cirurgia, né? E graças a Deus deu tudo certo. foi difícil porque, assim, eu perdi o primeiro e aí a gente já tinha feito vários ultrassons, não tinha visto que tinha outro e estava na trompa, e aí quando eu falava que eu estava com dor, todo mundo achava que eu estava meio abalada ainda, né, com o aborto, porque eu descobri numa noite, no dia seguinte eu já perdi, né. Então, assim, se eu não podia ser mãe, aí descobri que estava grávida e no outro dia já perdi, quer dizer, foi um outro choque, né. E aí depois de 40 dias eu com dor, já estava com a barriga gigante, que eu fui desmaiada para o hospital, né, e lá ele graças a Deus, Deus colocou esse médico no nosso caminho, né, e ele fez a cirurgia, e aí eu lembro que ele falou, né, eu não lembro, né, quem lembra é você, meus pais, do tempo, né, tudo de toda essa tensão. Mas aí eu lembro que ele falou que eu teria que dar 1 ano, né, porque eu tinha uma trompa boa e uma ruim, e eu perdi a boa. Então ele fez uma plástica na trompa ruim e falou: "Você precisa dar 1 ano, vai cuidar de você, né, vai fazer outra coisa, e aí depois disso você vai tentar, mas a chance é baixa", né. E aí a gente foi viajar, acho que pro Beach Park, não foi?
É, E você começou a ter enjoo lá, né? Depois de um ano dessa situação, a é, gente foi viajar, a gente começou a ter enjoo, eu fiz você descer um toboágua é. e você tava Porque a nossa lua de mel foi o o caos. caos, né? Era coisa de filme de terror, que nós passamos a lua de mel num lugar horroroso. E aí eu acho que aí foi a nossa lua de mel, né? Nessa viagem que nós fomos para Fortaleza. E aí lá eu tava assim com muito sono, e eu sou uma pessoa assim que tem problema para dormir, eu não durmo pouco, tal. E aí lá eu comecei a ter sono e enjoo. E aí o Rodrigo, aí eu falei para ele, eu falei, acho que eu tô grávida. Ele falou, imagina, você tá louca. E aí a gente no Beach Park fez eu descer um brinquedo de barriga para baixo, que eu não queria, que eu sou medrosa. Aí desci, a hora que chegou lá embaixo, ele falou, não foi legal? Eu falei, você acabou com o meu dia. Com azeda, né? E aí depois lá mesmo, eu passei na farmácia, comprei o teste de gravidez, né? Ele falava, ai, você vai ficar gastando dinheiro com isso? E aí deu positivo. Eu falei, ah, aqui, você tá vendo? Aí ele falou assim, ah, mas você não fez exame de sangue. Então, aí veio o Heitor, né? Então, você Isso, tinha o seu grande sonho de ser mãe e veio o primeiro menino, que era o Heitor, mas logo junto com o Heitor também veio a sua depressão pós-parto. Como isso. foi enfrentar isso? Ai, foi muito difícil, porque assim, eu tinha aquele sonho de ser mãe, aí não podia ser mãe, e aí fui mãe, quer dizer, o milagre já tinha acontecido. E aí eu tive o Heitor e eu só chorava. Eu só chorava e aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, nem sabia o que era direito, né? Depressão pós-parto. E muitas vezes a gente acha que é frescura, que não existe, sei lá, ou é coisa de gente louca. Então, assim, foi difícil. Aliás, eu tive dos quatro, né? Mas, assim, uns mais fortes que outros. Então, assim, foi um momento difícil. Depois, fi- fi- ainda foi uma época, né, que o Rodrigo estava desempregado, né? E aí também isso foi muito tenso, mas de um outro lado eu falo assim, nossa, para mim foi ótimo, porque eu estava com depressão, então ele me ajudava muito. Então tinha hora que ele. E aí o Heitor só chorava, né? Então, se você tem um filho, você acha que ele vai mamar, dormir, vai ter uma coliquinha. Não, ele só chorava e não dormia nunca. Eu falava, gente, o que, que é isso? E E era um nem eu. problema bobo, né? Que a gente descobriu depois de uns 6 meses. Ele tinha refluxo, e aí depois, mais pra frente, a gente descobriu que ele tinha disfagia. Mas assim, a maternidade também é romantizada, né? E aí a amamentação também foi difícil. Aí é outra coisa, se você fala que você não gosta de amamentar, você também é apedrejado. E para mim era difícil, eu não gostava daquilo, não porque eu não amasse ele. Eu amava meu filho, mas tinha essa confusão aí também, essa tristeza, esse choro. Em nenhum momento eu acho que você tem eu pelo menos não tive um sentimento de repúdio, eu nunca tive isso. Nunca pensei em fazer mal para o meu filho, de jeito nenhum, porque, né, era ali um amor que eu tinha por ele. Mas era difícil passar por esse momento. E aí depois, com a ajuda do Rodrigo, dos meus pais, de terapia, né? Muito importante. Eu, graças a Deus, até lembro um dia que eu fui na terapia, ela falou, e aí, vamos conversar? Eu falei, eu não quero. Comecei a chorar, eu falei, só quero dormir. Foi a Márcia, né? É, Do Heitor foi a e Márcia. aí eu deitei lá, foi então dorme, eu deitei os 40 minutos lá da sessão, eu dormi, porque eu estava exausta, né? E eu acho, e aí eu falava, não quero mais ter filho, depois desse eu não vou ter mais, porque olha tudo isso que eu passei, que coisa difícil. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim para mim, você esquece, isso aí daqui a um ano você esqueceu. Eu pensei, que mulher louca, não vou esquecer nunca isso aqui. E aí você esquece mesmo, porque tudo que você vive, né, é muito maravilhoso. Mas eu lembro também que você tinha meio que decretado que só teria um filho, né? Porque tinha a dificuldade, tinha a questão dos problemas de ter uma trompa. Então eu lembro que você falava, acho que vamos ter só o Heitor. E 2 anos depois, né? Que são diferenças de 3 anos um do outro, mas 2 anos depois eu lembro que você engravidou, você sozinha descobriu que estava grávida e me ligou no trabalho desesperada que Quando eu engravidei do Heitor, eu estava na faculdade, né? Eu acho que eu estava na faculdade, no tá, final da faculdade. finalzinho. No final da faculdade. Tanto é que a minha formatura ele era bebê, né? E aí, quando. Aí eu achei. Na verdade, assim,
eu estava grata por ter tido aquele filho que eu não podia, né, então eu jamais imaginei que eu fosse ter um segundo, porque eu achei que ele era um milagre, né, e foi mesmo, mas eu achei que era ele e pronto, né. Então, não esperava, e aí eu estava na minha pós-graduação. E aí eu lembro que a gente tinha ido viajar para a praia, né, e a minha menstruação e eu tinha levado aquele arsenal, porque eu ia menstruar. E aí eu não menstruei, voltei conversando com a amiga, eu falei assim: "Nossa, eu não menstruei, eh, diz que o nível do mar interfere, né?" Ela falou: "Você tá louca, nível do mar?" Eu falei: "Não, diz que interfere, eu não menstruei." Eu falei: "Isso não existe, você deve estar grávida." Eu falei: "Jamais, eu não posso engravidar de novo, não consigo, né." E ela falou: "Não, vai fazer um teste." Aí ela me deixou tão doida que eu lembro que eu estava indo para o mercado, peguei um teste, eu fui no banheiro do mercado, eu fiz o teste e não deu nada, aí eu fiquei mais louca ainda. Aí eu liguei para ela, eu falei: "Não deu nada." Ela falou: "Faz xixi de novo." Aí eu fui, e aí deu positivo. Aí eu fiquei: "Meu Deus, será que foi?" Aí comprei outro teste, aí deu positivo, aí eu liguei para o Rodrigo chorando, desesperado, porque eu estava na minha pós-graduação, né. Então, assim, as coisas não são do nosso jeito e nem na Não. nossa hora. E os 2 de setembro, né? Os Tanto 2 de setembro. Aliás, hoje é aniversário do dele, do Henrique. Henrique. Te amo, filho. E tem uma curiosidade, né, do Henrique, né? Porque o aborto lá, quando você sofre, o primeiro dos gêmeos, a médica plantonista era a Flávia, né? E quão importante a gente saber perdoar os outros, né? Saber separar as coisas. E quem cuidou do parto do Henrique foi a doutora Flávia, né? Isso. E veio cuidar depois o Joaquim da Helena. Mas só na cronologia de vida, né? Voltando para ela, então aí a gente já estava muito bem, né? Teve a questão ali, já estávamos com o Decílio, eu ainda estava na CLT, e aí eu resolvo saio da empresa e eu lembro que você me pressionou a ir para a área de escritório. Eu não queria de jeito nenhum, né? Hoje, olhando para trás, né, tudo que está acontecendo, tudo que ainda está para acontecer dentro do escritório, eu sempre bato nessa tecla, né? Isso não foi um sonho meu, foi um sonho da Fabiana. O que você viu ali que você achava que migrar para escritório era mais importante do que se manter em CLT? Então, o Rodrigo sempre foi muito dedicado para o trabalho, né, e ele sempre gostou da área dele, né, a gente sempre vi que ele era apaixonado pelo que ele fazia. E aí ele trabalhava muito, e aí tinha até épocas que viajava, né, ficava acho que ficou 3 meses fora, uma coisa assim, né. E aí eu via, assim, todas as pessoas falando: "Ai, que ele era muito bom." Todos os serviços, todo mundo, chefe, serviço, colega de serviço falava que ele era muito bom. E ele só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí uma hora eu fiquei, assim, pensando, eu falei: "Pô, se ele é tão bom, se todo mundo reconhece isso, e ele trabalha não está ganhando de acordo com tudo que ele trabalha, não, tem que ter o negócio dele, né, ele tem que investir nele, na empresa dele, não para os outros, ficar trabalhando para os outros, né." Então eu falava muito para ele e ele não queria, não queria, ele falava: "Não é a minha área, eu não quero, eu não entendo muito." "É que você não entende, é diferente, escritório." Eu falava: "Não, mas você aprende, né." E era aquela briga ali, né. E aí no fim, acabou dando certo e abriu aí o primeiro escritório, né. Graças a você. E ali a gente já estava com o Heitor e com o Henrique, e Isso. aí a gente já estava muito bem no casamento, eu lembro. E aí você resolveu fazer uma cirurgia, né, de redução de estômago. E nessa cirurgia, Deus mandou surpresinhas. Porque nessa época eu não era aberto à vida, né? É. Eu não queria mais ter filho. Então, quando a gente teve o Henrique, eu até queria operar, fazer a cirurgia, e você era contra. E eu falava para você, não, pelo amor de Deus, tá, as coisas estão evoluindo dentro do escritório, eu não quero filho. Os dois já davam algum trabalho, né? E aí você resolve fazer a cirurgia e eu resolvo passar pelo médico urologista para poder fazer a cirurgia também de não ser mais pai, né? Não ter mais filho. E aí você engravida logo após a cirurgia, né?
Como foi isso? Naquela época, né? Acho que eu era uma corajosa também, né? Porque, assim, teve uma época da nossa vida que eu acabei meio que criando os meninos sozinhos, né? Porque o Rodrigo trabalhava muito, se dedicava muito, assim, para a empresa, mas eu sempre acreditei na maternidade. E aí eu sempre rezei, assim, sempre coloquei muito para Deus e sempre pensei assim, o que eu não posso, Deus pode, né? Eu acho que, né, só fazendo um ganchinho assim, diversas situações da nossa vida em que as coisas não davam certo e que eu já tinha cansado de falar, então eu falei, não, tá na mão de Deus, é Ele quem faz. E eu acho que isso também, né? Porque eu sempre tive essa certeza que eu queria 3 filhos e o Rodrigo não queria mais. Então, assim, nessa época ele também conheceu o nosso Edmar compadre. Darioli. Que aí o cara era louco, assim, ele falava assim, quero ter quantos filhos Deus mandar. Eu falava, caraca, assim também não quero, né? Eu quero com cautela, né? Que eu também era aberta à vida, mas acho que nem tanto assim, né? Queria ali um número 3, tava bom, né? Que era o que eu pensava. E aí nessa época, eu tinha engordado muito, né? Tava muito acima do peso. E aí teve um dia, eu sempre, né, sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em educação infantil, então, assim, sempre gostei de livro, de leitura, minha casa é lotada de livro, sempre incentivei as crianças, o Rodrigo também gosta muito de ler. E aí, nessa época, eu lembro que eu lia história para os nossos filhos, mas assim, mesmo estando acima do peso, sempre fiz muitas coisas com eles, não deixava de sair, de levar num parque, mas sim, era difícil. E aí, um dia eu fui ler uma história e eu não conseguia ler direito, que eu estava cansada. Eu parava o tempo inteiro para respirar. Naquele momento ali, caiu minha ficha, eu falei, meu Deus, eu não consigo ler uma história para o meu filho, porque o Rodrigo já tinha feito cirurgia, né, há alguns anos. Quando o Henrique nasceu. Foi É. bem quando o Henrique nasceu. E aí eu lembro que quando o Rodrigo fez, as pessoas falavam assim para mim, você também vai fazer? Você também vai não sei o que lá? E aí eu ficava assim, né, Mas você nem refletindo. tinha o peso, né? Não, Perto do meu. não tinha, mas as pessoas questionavam, porque eu também já estava acima do peso, né? Mas eu acho que isso aí também é assim, é decisão, tem que ser a pessoa, é na hora que a pessoa, não é porque o outro fez, porque o meu marido está nesse processo, porque, né, aí vocês, a minha esposa está no processo. Eu acho que a pessoa tem que querer, né, tem que ter um propósito, um para quê, né, além da saúde, além dela mesma, né. Então, naquele momento, eu falei, eu preciso de saúde para cuidar dos meus filhos. E aí eu lembro que eu fui numa médica conversar, era uma endócrina que eu ia. Aí eu falei Doutora assim, Andressa, minha cliente. aí, não, foi outra ainda, antes dessa. Que aí eu lembro que ela falou assim, eu falei, eu tenho medo de operar e morrer. Aí ela falou assim, mas você não tem medo de morrer agora? Porque você está super acima do peso. E aí aquilo eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, foi quando eu operei, né? Resolvi operar, fiz a cirurgia e assim, foi complicado, eu morria de medo de não dar conta de tudo isso que a cirurgia trazia, né? Porque no fim, a minha vida, a minha relação familiar sempre foi em volta da mesa, né? Comida, né? A minha família, você vai, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, vamos, né, antes ali no passado, vamos matar um porco, né? Ainda tem isso, mais menos, vamos matar um porco, ai, vamos tomar uma cerveja. Então, sempre, né, tem comida no meio, né? Já, os amigos, vamos fazer alguma coisa. Então, sempre teve, assim, e sempre teve um valor afetivo. A minha avó, ela cozinhava muito, né? Tô emocionada de falar da minha avó. E a minha mãe também. Então, sempre teve esse valor afetivo. E aí fica assim, como que eu vou lidar com isso, né? Depois dessa cirurgia. É como se fosse perder algo, mas não é, você não perde, você tem que só aprender a redimensionar a coisa, né? E aí tava belezinha, então vamos viajar. E eu já olhando assim, eu quero operar, vou pôr prótese, pensando o que eu ia fazer, não sei o quê. E aí, depois de 3 meses de cirurgia,
Eu descobri que eu estava grávida, né? Um dia o Rodrigo quis brincar aí, sem proteção. Normal, né? E aí. Porque eu tinha aberto a vida, o Ed falava já a forma que a gente tinha que fazer, qual era o dia, via a temperatura da mulher, então a gente já meio que sabia que dia que era, né? E aí, né, só que, tipo, eu tinha operado, eu tava com medo, né, eu queria, naquele momento, né, na verdade, assim, acho que durante o nosso casamento, acho que eu usei anticoncepcional pontualmente, assim, para alguma questão de saúde, eu nunca fiquei prevenindo, né, a gente sempre, eu, mais do que o Rodrigo, né, era aberta e queria ter mais filhos. E aí, mas nessa época eu queria, sim, prevenir, né. E daí eu descobri que estava grávida, aí nossa, eu chorava, mas eu chorava. E eu liguei pro Rodrigo, você vai no médico comigo, Eu fui em todos. você vai comigo, porque assim, ele ia no médico, assim, na ginecologista, quando era, né, quando eu estava grávida e tal, mas tipo, médicos de rotina, a gente sempre, cada um foi no seu, sozinho, né? E aí, nesse dia, eu falei, você vai comigo, porque você vai falar pro médico que eu tô grávida, que a culpa é tua. Porque eu falei que eu vou morrer, né? Eu não acabei de operar, uma cirurgia de porte grande. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei pro médico, eu chorando, eu tô grávida. Ele falou, por que você tá chorando? Parabéns! É o filho da bariátrica. Eu falei, que é isso, meu filho? Né? E aí, só que depois a gente vai acalmando, amadurecendo, e aí, assim, eu fiquei muito feliz, né, de ter a grávida do Joaquim nessa Que é o época, né? Lorde, o único Lorde dos 4. É o Heitor, o Educado. Henrique e o Joaquim, né? Os 3 meninos. E aí nasce o Joaquim, sua depressão também não foi muito forte, foi bem pequena. Não, a dele foi forte. A do Henrique foi um pouco mais fraca, né? Eu não fiz terapia. Não, do Henrique não fiz terapia. Fiz com a Márcia no Heitor, no Henrique No Henrique não. eu não fiz E aí veio a terapia e Mara. fui levando sozinha a coisa ali, mas foi, foi, foi um pouco assim ponderada a coisa, então consegui ir me arrastando ali. Nas 2 primeiras gestações, a minha mãe dormia em casa, me ajudava durante um tempo, né? Tinha meu sogro, minha sogra também, que ia em casa, então assim, consegui administrar. Aí do Joaquim já também foi uma depressão bem forte, né? Depois a gente entrou com remédio até, e aí eu fiz terapia também, foi muito importante, né? Porque apesar de já ter passado, eu acho que cada um é de um jeito, né? Você sabe o que você vai enfrentar, mas cada uma é de um jeito e com uma intensidade diferente. Aí o Joaquim, com 4 meses, descobre que tá grávida do furacão, Helena. Da Helena. E aí, da Helena, eu fiquei sem ação, porque eu já tinha 3 meninos, então, assim, já tinha, né, passado na minha cabeça, né, no meu coração, o desejo de ter menina. Mas, assim, na vez da Helena, eu tinha muito claro que ia ser outro menino, porque eu já tinha 3 meninos e eu já tinha todo o enxoval do Joaquim. Eu falei, nossa, então, assim, foi um susto, mas eu falei, puta, eu já tenho tudo, né? E aí, a gente nunca fez negócio de revelação, só que a gente estava na pandemia, né? E a gente fez uma chamada de vídeo com os padrinhos, né? Eu não lembro, acho que os avós também, não lembro quem Não, foi estava só os padrinhos. na chamada. É de Apolo. E aí encomendou um bolo com aquele recheio colorido, né? E aí a hora que cortou o bolo e ficou rosa, eu lembro que virou uma gritaria, todo mundo pulando, não sei o que lá, e eu fiquei parada, assim, olhando. Eu fiquei sem reação, porque eu não esperava que era uma menina, né? E fiquei super feliz, lógico, né? A Helena, porque quando a gente namorava, assim, e falava de ter filho, eu sempre falei que se tivesse uma menina, eu queria que chamasse Helena. Sim. E aí o Rodrigo ainda falou assim, nossa, que nome nós vamos colocar? Eu falei, Helena. Aí ele falou assim, mas outro nome com H, né? Porque a gente não... Queria com J. Ele falou, vamos pôr com J, porque tem o Joaquim, vamos pôr Júlia. Eu falei, eu não quero Júlia, eu quero Helena, né? Então, assim, porque a gente não planejou, vamos pôr tudo com H. Heitor, Henrique,
não foi planejado, né. E aí eu falei: "Não, agora é a Helena". E aí aí veio a Helena, também tive, né, a depressão pós-parto, mas, teve a dificuldade ali, porque eram praticamente 2 bebês, né, e a gente estava na pandemia. E eu lembro que nessa época você sempre foi de ser a mãe da casa, né? De controlar certinho o que nós precisávamos fazer, que nem você trouxe ali no começo, né? Cada um tem uma função dentro da casa. E como essa mãe que eu falo para todo mundo que você é essa mãe galinha, né? Que é tudo os pintinhos embaixo de você. Então você vai muito além do cuidado com eles, né? Da atenção, do amor, do carinho, da preocupação. Quão importante isso é para você? É, eu acho assim, eu sou mãe, eu sou perfeccionista, né, então assim, eu quero, dar o meu melhor, né. Eu acho que em tudo, né, assim como você no seu trabalho vai querer dar o melhor. Eu me dispus a ser mãe, eu me dispus a ser esposa, então assim, eu quero fazer o meu melhor. E eu sou assim lá, o Rodrigo sabe que eu brigo muito em casa, do negócio de celular, de não sei o que lá, porque eu acredito muito nas relações, no olho, nas conversas, vou deixar o eletrônico um pouco, tem hora que eu falo: "Nossa, meu Deus, isso aqui é uma maldição, não é possível". Porque as pessoas vão perdendo esse contato, vão perdendo a capacidade de se relacionar, de conversar, de olhar no olho do outro, de ter empatia. Hoje o mundo não tem empatia, porque o eletrônico ele anestesia as pessoas e tira a empatia. Então eu acho que eu como mãe, eu quero sempre ter essa relação com os meus filhos, eu quero conversar com eles, eu quero, ajudar eles dentro do que eu posso. E eu também quero levar eles a ser melhor, né. Eu tenho conversado com os mais velhos: "Vocês vão sair de casa, vocês vão morar fora, vocês vão casar um dia, vocês precisam saber, se hoje eu te der uma casa na tua mão, você vai saber cuidar, você vai saber lavar um banheiro, você precisa". Então assim, apesar de cuidar, eu também, assim, sempre quero lançar eles. O mais velho, o Heitor, eu falo: "Filho, cadê a namorada?" Aí ele: "Ai, mãe", ele fala: "Minha joia rara". "Ai, minha joia rara, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo", né. Agora eu tô estudando, realmente, é muita prova lá, né, estuda muito. E aí, cada um de um jeito, né, mas eu acho que filho é isso, né, a gente cuida, né, mas também tem que ter esse cuidado de preparar eles para sair do ninho, né. Aí fala que depois a mãe vai ter o ninho vazio, né. Espero que não, né. Vai ter, eu falo para Espero você que se não. preparar, por isso a gente tem nossos momentos só de casal, É. exatamente porque daqui a pouco um sai, o outro sai, quando viu a Helena saiu também. Eh, eu acho que uma coisa muito importante para os empresários que estão ouvindo, muitas vezes as mulheres, né, quando não se você nunca se sentiu separado de mim. Você sentiu o mesmo sucesso que eu tenho, como se de fato nós fôssemos um só, né? Então, é uma mensagem para essas mulheres, né, que às vezes acham que estar em casa ou cuidar dos filhos dentro de casa não é menos importante, complementar o esposo estar fora de casa empresariando, né? É, eu acho que em primeiro lugar, essa pessoa, essa mulher, ela tem que, saber que ali é onde ela quer estar, é o lugar que ela quer estar, é o que ela acredita, né. Eu acho que todos nós temos missões na nossa vida, né. Esses dias alguém me uma pe a pessoa eu tô uma personal aí que eu tô fazendo, ela falou assim, eh o que que você espera para daqui a alguns anos na sua vida, né? Eu falei para ela: "Hoje eu estou onde eu quero estar. Eu estou no lugar que eu quero estar. Daqui a alguns anos, provavelmente, ainda vou estar aqui. Lá no futuro, eu não sei.
aí a Deus pertence. É lógico que eu vou acabar fazendo alguma coisa ou outra, porque as crianças vão crescendo e aí não vão dependendo tanto, né. Mas hoje eu estou onde eu quero estar, né, que é com a família. Eu acredito que isso é uma missão e eu acredito que isso é muito importante, né. Eu até brinquei com o Rodrigo aqui a hora que nós chegamos, eu falei: "Sou administradora do lar", né, porque realmente é você administrar, né, você tem que administrar o tempo, e aí eu tenho TDAH, e aí é outro desafio, né. Então, assim, você tem que administrar o tempo, você tem que administrar emoções, você tem que administrar conflitos, e eu não acho que isso é menos importante, porque, se o meu marido chega em casa e é sempre um caos a minha casa, se a minha família não tem estrutura, ou se eu não apoio ele, né, se eu não dou incentivo para ele, como que ele vai ter sucesso, um cara completamente surtado, desnorteado? Eu acho que a mulher tem que ser o norte, né, a mulher tem que ter definido. Então, eu sou o norte para o meu marido, ele vai seguir, né, eu dou conselhos, muitas vezes o Rodrigo coloca situações, eu dou conselhos, eu falo: faz assim", aí tem hora que ele não faz, né, porque o escritório é dele, não sei o quê, e aí depois lá na frente fala: "Você lembra que eu te falei?", né. Então assim, eu acho que a mulher virtuosa, né, ela tem sabedoria e ela tem que saber administrar, não querer ser mais. Ninguém é mais que ninguém, né. Eu não sou mais que o Rodrigo não é mais que eu acho que a gente tem que estar junto, é uma família, e eu acho que é isso, seguir juntos, trabalhando fora ou não, eu acho que o importante é seguir junto, um apoiando o outro, porque aí sim, vai ter sucesso dentro e fora de casa. Ó, eu queria agradecer imensamente a sua presença. É o primeiro podcast, não tinha como não ser outra pessoa. Quando eu vi aqui no local para a gente alugar, para poder fazer, diversos clientes vão passar por esse podcast, se Deus quiser. Mas eu acho que era importante as pessoas saberem o sucesso por trás de mim, porque todas as vezes que eu tive mal na vida, foi você que me levantou. Como você disse, a gente passou por diversos problemas, tanto emocionais como financeiros, mas você nunca desistiu de mim. Em todo o tempo você sempre acreditou, sempre falou: não, vamos em frente, a gente vai conseguir, vamos sair dessa. E por pior que fosse a escuridão, você sempre falava, né? Daqui a pouco vem a luz, né? Sim. Então, muitíssimo obrigado. Você sabe o quanto eu te amo. Para mim é muito importante você estar aqui. Queria falar para você que nos acompanhou até agora, me seguir nas redes sociais, sou Rodrigo Leite, CEO da Direciona Contábil, e em breve teremos mais podcasts aqui. Se você quiser deixar uma mensagem, Fabiana, para quem está assistindo a gente. Em primeiro lugar, também quero agradecer, né, achei muito legal eu ser a primeira a estar aqui, né, e eu acho que é isso, né, que a gente estava falando da parceria, né, do marido valorizar a mulher, ele poderia ter colocado outras pessoas aqui, mas é essa cumplicidade. Também dizer que eu te amo muito e dizer para você que está aí, vem para cá, né, eu conheço meu marido, sei de toda a capacidade dele, e acredite em você, acredite no seu negócio, acredite na tua vocação, aquilo que você acha que você tem que ser, tá bom? Até o próximo podcast.